Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o último capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12, que tem apenas 13 versículos. O anjo encerra as explicações a Daniel. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Daniel. O livro de Daniel tem, como dissemos, 12 capítulos e 330 versículos, e estamos no capítulo 12. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos agora fazendo a reflexão no último capítulo da Bíblia, do último capítulo do livro de Daniel. Então estamos finalizando assim o impressionante livro de Daniel, o livro das narrativas e das visões desse homem muito amado. As visões de Daniel, conforme já tivemos oportunidade de mostrar, descrevem o futuro do povo de Deus, olhando para além dos anos do exílio. Deus revelou assim a Daniel que 4 grandes impérios controlariam e perseguiriam os israelitas. Nós estamos assim finalizando a visão sobre o futuro do povo de Deus. O profeta se volta para a sua visão final e longa, que focaliza o reinado de Antíoco IV Epífanes e olha também para além desse reino. O governo de Antíoco IV Epífanes em continuação. Desde o capítulo 11, no verso 21, até o verso 3º desse capítulo 12, estaremos vendo o governo de Antíoco IV Epífanes, onde aquele anjo poderoso que fez Daniel se desfalecer diante da sua presença, ele continua a explicar a ele as visões e a declarar a ele a verdade. Continua o anjo suas explicações dizendo que naquele tempo se levantará Miguel, o arcanjo que se acha a favor dos filhos do povo de Daniel, e que haverá naquele tempo uma grande tribulação, qual nunca houve desde que existe nação, mas que naquele tempo livrar-se-á todo aquele que fosse achado escrito no livro. Explica-nos a Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira pelas Semeadores, que Miguel, o protetor angélico de Israel, não permitirá que o povo de Deus seja perseguido para sempre. Ele julgará aqueles que oprimem o seu povo. Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Capítulo 10, verso 13. Também vemos que a Bíblia nos fala que sobre o tempo de angústia ou tribulação era para vermos Mateus 24, 21 e Marcos 13, 19, onde Jesus recorreu a essas profecias sobre Antíoco IV para descrever a ocasião do cerco romano contra Jerusalém em 70 depois de Cristo. E também não poderia estar se referindo ao tempo da manifestação do anticristo. Esse livramento que ele fala que será salvo o seu povo não se refere necessariamente ao martírio, verso 2, mas do poder de Satanás. Como tal, o versículo assegura ao povo de Deus que ele os livrará da tentação de Satanás de apostatar durante o período da tribulação. Será nessa época, diz as Escrituras, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, sendo uns para vergonha e horror eterno, e outros para a salvação eterna. Essa é uma predição da ressurreição física dos salvos e dos não salvos antes do julgamento final. Ele encerra essa parte da mensagem lhe falando que aqueles que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Este é o nosso chamado à evangelização. Devemos pregar a tempo e fora de tempo a mensagem do Evangelho, a fim de alcançar quantas vidas forem possíveis. Não podemos nem devemos perder tempo com esse mundo no qual não há saída para ele e que irá de mal a pior. A mensagem final a Daniel. A partir do verso 4 até o verso 13, estaremos vendo a mensagem final do anjo a Daniel. O livro conclui delineando um curso futuro de acontecimentos e prometendo descanso eterno a Daniel. O anjo lhe diz para fechar com selos as palavras do livro até o tempo do fim, onde muitos iriam de um lado para o outro para aumentarem o conhecimento. O ato de selar era compreendido para conferir a alguma coisa a marca de autenticidade. Capítulo 8, verso 26. Poderia também significar que o seu conteúdo estivesse sob segredo,
sigilo até um tempo determinado. Foi nesse momento que Daniel, olhando e vendo que diante dele estavam dois outros, provavelmente anjos, um de cada margem, que um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas flutuando, sobre as águas, estava flutuando, sabia? O mesmo anjo que Daniel viu no capítulo 10 e que estava falando com ele. Uma pergunta relacionada ao tempo que ocorreria antes de se cumprirem aquelas coisas estupendas, verso 6. O anjo, esse homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e Daniel ouviu ele jurar por aquele que vive para sempre, dizendo que haveria um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele completa a resposta dizendo que quando o poder do povo santo fosse finalmente quebrado, é que todas essas coisas se cumpririam. Daniel ouviu a pergunta, a resposta, verso 7, o cenário, mas não compreendeu nada, e por isso é que perguntou ao anjo que ele chamava de Senhor, não Senhor, o Senhor dos Exércitos. Qual seria o fim daquelas coisas? A sua resposta foi no sentido de acalmar Daniel, dizendo-lhe que aquelas palavras estariam fechadas, seladas, até o tempo do fim. Depois lhe fala da purificação, do embranquecimento, da provação dos santos e que os ímpios iriam proceder impiamente, sem entender nada. Mas nada mesmo. No entanto, os sábios haveriam de entender, ou seja, seria quebrado o selo. Esse selo somente será quebrado no tempo certo e está relacionado à terrível tribulação. Ele ainda acrescenta algumas novas informações igualmente difíceis que somente no tempo certo poderão ser compreendidas. Ele diz que desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, 9:27, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, mas será bem-aventurado o que conseguir esperar e chegar até 1335 dias. A diferença em dias é de 45 dias, ou seja, 1 mês e meio. O significado dessas estruturas de tempo é muito obscuro. Tem muita gente que sonda e tenta fazer cálculos de todos os jeitos. A atitude semelhante de Antíoco IV prefigura a atitude do romano Tito em 70 d.C. e muito provavelmente do anticristo, o Messias, esperado até hoje pelos judeus que rejeitariam e continuam rejeitando até agora o Messias verdadeiro, Jesus o Cristo. Depois diz para ele finalmente ir até ao fim, porque haveria de descansar e somente se levantar na sua herança no fim dos dias. Daniel 1 diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse é o verso de número 1, e o verso 13 diz, tu, porém, vai, até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Queridos, estamos satisfeitos com o resultado alcançado, se bem que com certeza poderia ser bem melhor. Então, há muito que melhorar. De fato, é muito bom terminarmos aquilo que nos propusemos quando começamos. Como é bom a gente ter propósito e levar a sério nossa missão, como está escrito em Isaías 26:3. Como é bom termos fé nesse Deus maravilhoso cuja graça é maior do que nossa vida. Como é bom saber que Deus nos fez promessas incríveis e Ele vai cumprir todas elas. A palavra de Deus foi anunciada em cada um dos 12 capítulos da história de vida desse profeta de Deus, que nos ensinou grandes lições. Em cada um dos homens de Deus que nós temos visto uma grande devoção e temor a Deus que os faziam buscar ao Senhor e se humilharem diante dele com a fé e a certeza de que os seus clamores não seriam em vão. Em Daniel vimos que é possível viver neste mundo, trabalhar na política, ser do alto escalão, mesmo sendo empresa privada ou pública, ser produtivo, eficaz, trabalhar com excelência e ainda dar glórias devidas ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato, o Brasil precisa de homens
como Daniel, que permaneçam fiéis a despeito de tudo, que confiem em Deus acima de tudo, que conheçam o Deus soberano em suas vidas. Eu sempre fui empolgado com o tema de soberania de Deus e na vida de Daniel ela está presente de forma muito forte e bastante profunda. Também aprendemos que os reis nada haveriam de fazer sem que a providência divina agisse, derretendo os seus corações para serem conforme as necessidades do povo de Deus. Aprendemos que não são os líderes, repare bem, que são colocados diante do povo de Deus para brilharem, para serem estrelas e terem destaques. Antes é a graça de Deus que levanta líderes para cuidarem do povo de Deus, pelo qual o Senhor se animou a morrer e a dar a sua vida. O destaque não é nem deve ser o líder, mas Deus e a sua glória, que está abençoando o seu povo. Os maiores líderes de Deus em todos os tempos se ofereceram à morte para que o povo fosse poupado ou mesmo enfrentaram grandes desafios a favor do povo de Deus. Não há como não percebermos que do início ao fim, seja qual for o livro que estamos estudando, é Deus orientando, esclarecendo, falando, instruindo, mostrando o que, como, de que forma, quando, quanto, por quanto tempo. Percebe-se assim esse Deus imanente na história de Israel e que se utiliza de líderes e de profetas, por ele escolhidos para realizarem as suas obras. No caso aqui, ele se utilizou de Daniel. Do Senhor sempre veio a ordem e a organização, os líderes e os mandamentos, os símbolos e as suas representações, os artífices e ourives que tudo fizeram de acordo com o modelo que lhes fora mostrado, a vitória e as guerras, a força e a coragem para lutar e vencer e sair vencedor, a paz e a prosperidade, a proteção e o abrigo contra as intempéries do mundo, o caminho, a verdade e a vida para que seguissem o Filho de Deus, o Messias esperado, que ali estava sendo preservado com os descendentes messiânicos. Para finalizar, busquemos a face de Deus, que se deixa achar, e nos convertamos dos nossos maus caminhos, pois assim e somente assim abriremos caminho para derramar para que numerosas bênçãos sejam derramadas, resultantes do poder e dos milagres de que precisamos para a nossa vida. Aleluia. Um mundo com tudo que nele há, a criação de Deus, que envolve a concepção, o planejamento, a orquestração e a realização de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, foi criado nele, em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Por ele e para ele, de forma proposital, com propósitos, em função da família, a qual Deus quis colocar a sua imagem, a sua semelhança, para que a recebendo e transmitindo, pela graça e bênção da geração de filhos, cumprissem a sua aliança com eles por meio dos mandatos de Deus, quais sejam os mandatos espiritual, social e cultural. Não é hora de desanimar, embora muitas vezes a gente tenha vontade disso, principalmente quando tiramos os olhos do Senhor para colocá-los em alvos terrestres. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Que sejamos testemunhas do poder que existe somente no nome do Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém, amém. Concluímos, querido, mais esse livro, para a glória de Deus. Fique com Deus. Inscrevam-se no nosso canal. Conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Acessem lá para você ver a parte escrita. Também você tem a nossa loja virtual, onde você vai poder comprar a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, materiais, livros. Nossa loja virtual fica em www.osemeadores.com.br. Também temos a nossa loja física no centro de Taguatinga. Ainda você poderá ouvir o programa de rádio, radio.osemeadores.com.br, todos os dias, Momento Missionário, às 8h30 da manhã. E no sábado, às 15 horas, esse Momento Missionário
é com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Todo sábado nós temos essa palavra de Deus para a sua vida. Nosso próximo livro é Oséias, com 14 capítulos. Se prepare aí para a gente estudar os profetas menores, começando com Oséias, no capítulo 1, com 14 capítulos. Próximo livro nosso, a partir de amanhã. Como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. E até amanhã, se Deus quiser.